E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Power BI, hoje a gente vai falar sobre mais um assunto aqui importante, mais uma parte de introdução que a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo nas próximas aulas, quando a gente começar a realmente colocar a mão na massa aqui no Power BI, tá? Bom, na última aula a gente falou ali um pouco sobre etapas aplicadas, falar um pouco sobre performance, etc. E hoje a gente vai falar aqui sobre o conceito de coluna calculada e medidas, tá? Bom, o que é coluna? Eu vou mostrar primeiro o que são colunas calculadas, depois eu vou mostrar o que são medidas, tá? Primeiro a gente vai importar a mesma base de dados que a gente estava utilizando antes, tá? A gente vai utilizar essa orders aqui. Vamos clicar em transformar dados aqui para a gente importar aqui, está no outro monitor, deixa eu só rodar para cá, para a gente importar aqui a base de dados, tá? Então a gente consegue ver aqui que isso daqui é uma base de dados que a gente tem ordens, então é uma base de dados, eu não sei de qual empresa que é isso daqui, eu peguei essa base da internet, mas é uma base de dados que a gente tem de todo tipo de ordem aqui, informações sobre ordens, a data que ela foi, o preço, etc. O preço que ela foi, etc. E aqui a gente tem várias informações, né? Vamos pegar essas últimas colunas aqui, tá? Deixa eu só apagar esse shipping cost, etc. Primeiro, o conceito aqui de coluna calculada, tá? O que é coluna calculada? Vamos supor aqui que a gente tem aqui, por exemplo, aqui a gente tem C, deixa eu também apagar isso daqui que a gente não vai utilizar para não ficar poluído, tá? A gente tem aqui Sales e Quantity. Então, vamos supor que eu quero pegar aqui quanto que é o valor, tá? Que a gente fez naquela venda, tá? A gente sabe que aqui provavelmente 221 é o valor dos. Eu acredito que seja o valor aqui. Vamos supor que é o valor aqui da venda, tá? E aqui é a quantidade. Aqui valor unitário e aqui é a quantidade. Vamos supor que eu quisesse ter aqui um valor de quanto foi a cada venda no total, tá? Então a gente teria que fazer aqui, vamos adicionar uma nova coluna aqui, fazer uma coluna personalizada, a gente teria que fazer uma coluna calculada. Então o que é uma coluna calculada? Eu estou fazendo um cálculo entre duas colunas e criando uma nova coluna aqui com um cálculo para que a gente tenha um resultado, tá? Então eu vou pegar aqui sales, aqui o sinalzinho de multiplicação pela quantidade, aqui eu vou colocar o nome da nova coluna, já a gente vai colocar aqui como valor de venda. E vamos dar um OK aqui. Quando a gente vê isso daqui, a gente vê que ele fez a criação de uma nova coluna aqui, que era nada mais é do que a multiplicação de 221,98 vezes 2, 3.079 vezes 9. Então a gente tem aqui o valor total ali da venda, tá? Então a gente está fazendo a criação de uma nova coluna aqui através de um cálculo. Então a gente chama isso daqui de coluna calculada, tá? A gente está realmente criando uma nova coluna com uma informação nova através do cálculo de outras colunas, tá? Vamos só vir aqui para a página inicial, dar um fechar e aplicar. Aplicar alterações, separei que ele está aplicando, tá? E vamos entrar aqui na parte de visualização só para a gente dar uma olhadinha, tá? Vamos colocar aqui um cartão, aqui a gente vai ver todas as informações aqui que a gente tem. Vamos colocar aqui, por exemplo, deixa eu só ver aqui, Sales. Sales é aquela... Só deixa eu ver uma coisa, porque eu não lembro, provavelmente deve ter criado, deixa eu voltar aqui para transformar dados. Se ele só carrega aqui, beleza, ele criou a coluna como texto. A gente vai colocar aqui como número decimal, tá? Para que ele fique com valor numérico. Vou dar um fechar e aplicar aqui só para... Beleza. Então aqui é a soma de sales, que é apenas aquela coluna que a gente tinha, tá? E aqui quando a gente vai pegar aqui, vou criar outro cartão aqui e vou colocar aquela coluna que a gente criou, que é o valor de venda. Eu vou jogar aqui, então a gente tem aqui soma de valor, a gente sabe que os valores são diferentes. Aqui é apenas o valor unitário, por exemplo, eu acho que é isso, né? E aqui é a soma fazendo a quantidade de valor unitário com o valor com a quantidade de unidades que a gente vendeu ali, né? Dando o valor total ali da nossa compra e venda. Então aqui a gente tem esses dois cartões e a gente consegue ver que são valores diferentes, tá? Aqui a gente está vendo toda a soma. Então a gente consegue ter aqui uma visualização. Tá. Agora vamos aqui para transformar dados, tá? O que acontece aqui com essa coluna calculada? A gente viu que essa base de dados aqui, ela é uma base de dados muito grande, tá? Deixa eu até voltar para cá. Vamos só ver aqui, vamos clicar aqui em contagem distinta. Não, contagem. A gente tem 51,29 mil. A gente tem bastante valores lá naquela coluna. Então a gente sabe que é uma coluna bem grande, tá? E o que acontece aqui quando a gente faz uma coluna calculada? A gente está criando uma nova coluna com uma nova informação. Então isso daqui acaba, ele faz pelo contexto de linha. Então ele vai pegar aqui, vai multiplicar e vai criar um novo valor ali. Então a gente está armazenando uma informação diferente, fazendo com que essa base fique mais pesada. Primeiro ali na parte de carregamento, que a gente vai ter que, a gente sabe que isso daqui é uma etapa aplicada, então ele vai fazer aquele cálculo ali sempre que a gente for atualizar essa base de dados. E também aqui a gente vê que a gente está adicionando novas informações para a nossa base de dados que vai ficar salva ali, tá? Então isso traz um custo de performance e de memória que a gente vai ter que utilizar ali dentro do Power BI
Isso aqui é só uma coluna que a gente está incluindo, tá? Mas caso tivesse mais colunas e vamos supor aqui que a gente tivesse milhões de linhas aqui, isso poderia ficar muito pesado, tá? E aí que entra a parte de medida, tá? Vamos dar um fechar e aplicar aqui. Vamos voltar aqui só para essa visualização. A gente tem aqui nova medida, tá? A gente vê que a gente tem essa valor de venda aqui, que é aquela nova criação, aquela nova coluna que a gente criou, sales e quantity. Será que não tem como eu mostrar esse valor aqui sem que a gente precise criar essa informação aqui? A gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer isso através de medidas. A medida nada mais é, desculpa, que a gente cria um cálculo aqui dentro do Power BI, armazenando esse valor apenas para visualização, só que ele não vai ficar ali armazenado dentro da. Ele não vai criar uma nova coluna, ele não vai ficar armazenado ali dentro daquela tabela. Então isso vai ocupar para a gente espaço e memória, porque como ele não vai estar criando aquela informação, ele vai estar apenas fazendo o cálculo. Então, tem algumas outras diferenças ali, a parte de visualização, quando a gente aplica filtros, a gente consegue, como a gente vai utilizar a linguagem DAX aqui, tem outras, mas a principal diferença é essa, que a gente não vai estar armazenando aquele dado e isso vai liberar a memória para a gente vai ter melhor performance, tá? Vamos só fazer um exemplo aqui, eu vou clicar aqui em nova medida, tá vendo que ele vai criar aqui para a gente tem o nome de medida, ele tá criando ali para a gente. Nada mais é aqui a gente vai utilizar DAX, a gente já vai entrar em DAX, tá aqui na nossa parte do curso, então aqui a gente só tô dando, só exemplificando, tá? Como que eu faria aquele mesmo cálculo que a gente fez ali pra gente ter aquele mesmo resultado, só que utilizando aqui, a gente daria um SumX, beleza? A gente vai colocar aqui a nossa tabela, que é Orders, e o que a gente faria aqui? A gente colocaria Sales, Order vezes Sales, vezes Order Quantity. Deixa eu só procurar aqui. Beleza, eu vou executar aqui. A gente vai ver que ele está executando aqui e a gente tem essa nova medida aqui. A gente viu que a gente não criou nada aqui de coluna nova, a gente não tem nenhuma coluna nova, a gente só tem aquela valor de venda, só que agora a gente tem essa funçãozinha aqui, a medida, que é um cálculo que ele está fazendo ali, só que a gente não tem isso salvo dentro da nossa tabela. Vamos voltar aqui para o nosso Power Query, em transformar dados. Quando a gente vê aqui, a gente vê que a gente não tem nada aqui, tá? De medida e etc. Então a gente não vê isso daqui, apenas essa valor de venda que a gente criou. Quando a gente fechar e aplicar aqui, vamos aqui para a visualização, vamos criar mais um novo cartão. Criei um cartão aqui, beleza. A gente vê que a gente tem essa medida aqui. O que acontece se eu jogar essa medida aqui? Deixa eu só mudar aqui de contagem distinta para soma. A gente vê que a gente tem o mesmo valor aqui. Então ele fez aquele mesmo cálculo de linha ali. O SumX é diferente de Sum, é uma função ali do Power BI que a gente consegue pegar por linha. Mas ele teoricamente fez a mesma coisa que a gente fez naquela coluna calculada, sem que a gente precisasse criar uma nova informação dentro da nossa tabela, apenas utilizando o cálculo. Então a gente economiza muito mais memória e também a gente economiza ali espaço ali de performance e a gente tem o mesmo valor aqui, tá? E a gente consegue fazer algumas outras coisas que a gente vai mostrar nas próximas aulas, mas essa é a principal diferença, tá? Então a gente criou uma medida aqui, apenas um cálculo para a gente conseguir fazer a visualização desse valor, sem que a gente precise adicionar essa informação dentro da nossa tabela ali, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, vamos entrar no transformar dados aqui e vamos apagar esse valor de venda aqui, tá? Vou apagar aqui, beleza? Aqui a gente tem os sales e quantity ainda, vamos dar um fechar e aplicar. O que vai acontecer? Aqui ele vai dar erro, porque essa daqui a gente estava... O valor que estava assinalado aqui era o valor daquela coluna que a gente tinha criado, só que a medida, a gente tem o mesmo resultado, só que esse valor ele continua aqui, porque ele está fazendo apenas o cálculo, ele não está criando um novo valor dentro da coluna. Então, a gente consegue fazer a visualização desse valor sem que a gente armazene aquele lá qual a gente não precise criar uma nova coluna, tá? Eu acho que essa é a principal função aqui da diferença entre medidas e colunas calculadas. É um assunto muito importante aqui, tá? A gente já entrou aqui apenas pela parte mais básica, tem algumas coisas que a gente consegue fazer ali com filter, calculate, etc. Mas foi só para dar uma introdução aqui sobre o que são medidas e o que são colunas calculadas e como que a gente pode utilizar de cada uma, tá? Então, é isso. Eu acho que essa foi uma boa explicação. Aqui a gente vai aprofundar esse conhecimento quando a gente vier colocando mais a mão na massa aqui, fazendo alguns projetos. Caso você tenha gostado do vídeo, se inscreve, dá um joinha aí no canal, tá? Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui na descrição. O meu LinkedIn também tá aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem. Muito obrigado por acompanhar até agora e um abraço. Deixa eu só... Beleza.